tudo bem com você? Eu sou a Jennifer e esse aqui é mais um vídeo do Família Lima. Eu gostaria de conversar com você um pouco sobre um currículo clássico que nós usamos na nossa casa e que eu tenho planos de seguir com os nossos filhos. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre o currículo da Susan Wise Bauer, que é esse livro aqui. Eu vou mostrar pra vocês ele por dentro. Vou mostrar capítulo por capítulo, mostrar o sumário, falar um pouco sobre educação clássica na visão da Susan Wise Bauer. O nome do livro é A Mente Bem Treinada. E eu vou deixar aqui pra vocês na descrição desse vídeo um link para compra desse livro. Não é um livro barato. Eu pensei em fazer esse vídeo porque não existe um vídeo que mostre realmente por dentro o que é este livro aqui, tá? Muitas pessoas falam que é bom, mas ninguém fala como é que funciona. Então eu gostaria de mostrar para vocês, já que não é um investimento muito barato, não é um livro muito barato de ser comprado, já que eu gostaria de mostrar para vocês, até marquei aqui, ó, que eu vou falar para vocês. É um currículo clássico protestante, mas dá para adaptar muitas coisas ali para que você aplique na sua casa, independente da sua religião. Bora lá? O livro é esse aqui, A Mente Bem Treinada. Ele é o currículo mais completo de educação clássica que está traduzido em português. Essa aqui na folha, na orelha, é a Susan Wise Bauer. E eu vou começar mostrando para vocês o sumário. Porque pelo sumário a gente vai conseguir entender todas as outras coisas. Todo o currículo em si, né? Eu tenho ele bem marcado aqui, a gente lê muito, lê direto, porque isso aqui dá o norte para todos os estudos de todo mundo, né? Inclusive o meu. E aí começa assim, ó. Tem os agradecimentos, começando definindo a educação clássica. Aí tem algumas considerações. Aí vai falar sobre suplementação, que é o after schooling, né? Suplementando a educação do seu filho. Aí tem esse prólogo aqui, que Esse prólogo vai contar a história da Susan, da Jessie, que é a mãe da Susan, e da Susan. Depois eu vou mostrar ele pra vocês, porque é um capítulo bem interessante desse livro. Aí vai ter a parte 1, que é o estágio gramatical. Aí vai ter aqui, eu coloquei a marcação, porque ela vai usar algumas palavras que não são comuns. Aí eu achei pra ficar mais fácil, eu acabei marcando. Os anos do papagaio, que é de 0 a 3. Aí vai ter do nascimento aos 3 anos de idade, leitura, escrita, matemática e uma visão geral. Ela sempre vai terminar um capítulo mostrando a visão geral do capítulo explicado, né? Aí de 4 a 5 anos... de 4 e 5 anos de idade, aí ela vai dar o que vai ser estudado, como vai ser estudado e vai indicar alguns recursos também. Leitura fácil, leitura para iniciante, cartilhas, algumas indicações de cartilhas ela dá aqui também. Muitos desses livros eu achei em português, mas não são todos, tá? Então você vai ter que enfrentar o inglês se você quiser seguir isso aqui à risca. Aqui continua, ó, 4 e 5 anos, matemática. Aí tem os audiolivros de matemática e livros para leitura em voz alta. Aí vai ter palavras, ortografia, leitura, escrita e gramática. A partir daqui é de 6 a 9 anos, tá? Até marquei aqui do lado. Aí vai ter tudo que você vai estudar com seu filho de 6 a 9 anos. Tudo. Ó. Vai ter quais habilidades de leitura ele tem que ter, vai falar da gramática, ortografia, escrita, vai trazer alguns recursos para esse estudo de literatura, como avaliar o nível de leitura do seu filho. Ela vai trazer uma lista de pessoas úteis para todos os 4 anos, de 6 a 9 anos, né? A lista de pessoas que ele precisa conhecer, a lista de textos que ele precisa conhecer, lista para a idade média. Aí ela vai usar a segunda grade, mas é a segunda série. Por exemplo, se eu vou estudar 4 anos de história, ela vai usar grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Se eu comecei com 6 anos, e aí eu vou estudar de 6 a 9, são 4 anos, né?
6, 7, 8, 9. Aí, para indicar essas fases do estudo, ela coloca o nome grade. Mas é série. Tipo, se eu começo a estudar história com 7 anos, aí eu vou contar 7, 8, 9, 10. 4 anos seguidos de história. Por exemplo, tá? Aí vai ter bastante nome aqui protestante, eu risquei porque não nos cabe, né? Mas se você for protestante, esses nomes aqui são importantes. Além disso, se você for católico, você precisa suplementar essa lista. Aí vai ter da Renascença ao período moderno, lista de pessoas que a criança precisa conhecer. Continua aqui, tá? De 6 a 9. Alegria da matemática. Aqui ela vai ensinar quando começar, como começar, quanto tempo precisa e como avaliar. E além disso, ela vai dar alguns recursos. Por exemplo, esse Section Math aqui é bem famoso, Singapore Primary Math, que é o método de Singapura. Aí ela vai dar uma lista de objetos manuseáveis, como trabalhar com ábaco, como trabalhar com a escala Cosiner, como trabalhar com as varetas, indicações de livros. Aí tem aqui linha numerada, blocos, guias, cubos, suplementando a matemática. Aí esse Miquon aqui ficou bem famoso por um tempo, o Miquon Math. E tem a Khan Academy, que é tipo um Kumon. Ela não indicou Kumon aqui, mas tem o Kumon aqui pra gente é bem presente, né? E aí ela vai dar treinamento em fatos, histórias matemáticas. Ela vai falar nesse capítulo. Aí vai falar do estudo de História e Geografia. Eu vou mostrar pra vocês com detalhes esse capítulo aqui, tá? De História e Geografia. Ao invés de chamar de Geografia, eles vão chamar aqui de Estudo da Terra. Ó, primeira grade. Antiguidade de 5.000 a.C. a menos 400 depois de Cristo. Memorização. E a segunda grade da Idade Média, Renascença. Memorização. Terceira grade da Renascença ao período moderno. Memorização. Quarta grade, período moderno até hoje. Aí tem sugestões de cronogramas e recursos. E aqui para o estudo de geografia também. A gente vai ver com detalhes esse capítulo aqui. Segue a lista de biografias para os estudos das crianças, ó, completão, tá? Não dá pra falar que isso aqui não é completo, é muito bom, é o melhor que tem para ensino e educação domiciliar no Brasil, é esse aqui, sem dúvidas. Investigando o mundo da ciência, como trabalhar ciências com crianças na fase da gramática. A educação clássica é dividida em 3 estágios, né? Gramática, lógica e retórica. Então, vai estudar tudo na fase da gramática, aí na fase da lógica vai revisar tudo, aprofundando um pouco mais e trabalhando bastante com lógica entre os fatos. E depois a fase da retórica, que vai revisar tudo mais uma vez. Então, se ficar alguma coisa que você esquecer de ensinar, você vai ter tempo para conseguir revisar isso depois mais 2 vezes, que eu acho maravilhoso. Aí vai ter aqui a lista de pessoas que precisam, biografia, lista de pessoas que precisam estudar, investigando o mundo das ciências, como trabalhar a ciência, como ensinar ciência, leia, narre, investigue mais a fundo, projetos, pergunte, por quê, como ou onde, tem até um livro sobre isso, como, onde, por quê, dos animais, lembram-se? Eu já até indiquei, vou deixar aqui nos cards para você esse livro. Como ensinar ciência da vida, como trabalhar o reino animal, como estudar a ciência da terra e geografia, como estudar astronomia, como estudar química, como estudar física, como estudar tecnologia, os recursos que precisam ser estudados. Tem indicações de horários aqui também, é bem completão, tá? As línguas mortas, que é latim, ciência da terra é geografia. Aí vai ter latim, aqui mais alguns textos básicos, professores eletrônicos, né, que é a aula pelo computador, questões de fé e religião, isso aqui é muito próprio de cada família, e o trabalho com a arte, né, apreciação artística, a biografia dos grandes autores. Aí aqui vai ter algumas tabelas, planilhas e cronogramas, eu vou mostrar para vocês essa fase da gramática, porque é uma fase que eu acabei de ler, tá bem fresco assim na minha memória. Tá, e aqui tem um estágio lógico, começa a partir da página 353, aqui no canto, ó. 353, que é
10 aos 13 anos. Ali chegou até os 9 e aqui dos 10 aos 13, tá? Aí vai ter tudo que a criança precisa estudar nessa parte da lógica. Lógica e o trivium, lógica no currículo, como deve ser feito, a fundação, vai ajudar você a pensar de maneira lógica, baseado na educação clássica. Aí vai ter os recursos que você pode usar. Próximo. A linguagem da razão, que é o estudo da matemática. Aí vai ter o estudo da álgebra, a matemática da vida real, reconhecendo os padrões da ciência, aqui sobre o estudo das ciências, tudo isso sobre o estudo de ciências. Revisando aquilo que foi visto na fase da gramática de maneira bem inicial, com muitos projetos na fase da gramática e com pouco texto. Enquanto aqui o foco maior está no texto, tá? Mas tem muito... Ela fala para focar bastante nas experiências químicas para o estudo da ciência. Aí aqui vai ter tudo completão, ó, física, química, como ensinar química, como estudar o reino animal, os seres humanos, o reino das plantas, tecnologia, sugestões de cronogramas, então ela vai dar os cronogramas também para essa fase, especificamente para essa fase, para essa idade, tá? Aí vai ter, porque 1492, História e Geografia, aí mantendo a organização, linha do tempo na educação clássica. Aqui ela vai sugerir que você construa com a criança uma linha do tempo, começando lá na fase da gramática, e ela vai ser usada, né? Ela te indica até que tipo de material que você deve comprar. Vou te mostrar logo logo. Aí vai ter, ó, quinta grade, sexta grade, sétima grade, lembra das grades? A gente vai estudar história, 4 anos de história, então vai ser grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Aqui, essa parte a gente ainda não chegou para estudar, então eu não li essa parte ainda, eu só li aquela outra parte dos 6 aos 9 anos, que é a parte que o Davi está. Então foi a parte que eu li, você não leu o livro inteiro do início ao fim, tá? Você vai seguindo com a sua criança e lendo conforme vai passando os anos. É um currículo completo que vai até o final dos 16 anos, então você não precisa ler do início ao fim. São 16 anos usando diariamente o que está aqui. Por isso que vale a pena. Tá, sétima grade, linha dos fatos, como fazer um fichamento, como organizar o caderno, memorização. Oitava grade, aí vai ter tudo de novo. Fichamento, fontes primárias. O estudo da história é muito fundamentado nas fontes primárias. Muito fundamentado. Então, vai usar muito a Bíblia, vai usar muito documentos históricos, vai usar muito livros, quanto mais antigos melhor, e ela vai te dar indicação de tudo aqui também na parte de recursos. Aí segue, dos 10 aos 13, ó, tudo que precisa estudar, período moderno, renascença tardia, idade média, antiguidade. Aí vai ter aqui, pensando direito, ortografia, gramática, leitura e redação, mantendo a organização, ficção, poesia e drama, como estudar cada uma dessas coisas, memorização, visão geral do estudo de linguagem, alguns recursos, aqui é onde ela sempre indica materiais para estudo, para apoiar aquilo que foi trabalhado nas grades anteriores. Aí vai ter leitura, literatura, aí vai ter as literaturas segundo cada momento da história. A história vai ser como uma coluna de apoio para todas as outras matérias. E aí vai ter uma olhada em outros mundos, latim e línguas estrangeiras. Então aqui já começa o estudo do latim de novo. E algumas outras línguas, como o inglês, por exemplo. Recursos suplementares do latim em idiomas modernos. O estudo da música, da arte, da biografia dos grandes homens, da pintura, da modelagem, da escultura. Aí vai ter apreciação artística, como fazer apreciação musical, como fazer, parte de tecnologia, software, aprendizagem online, como fazer pesquisa na internet. Eu achava que as crianças sabiam isso aqui, tá? Mas elas não sabem. Minhas crianças têm dificuldade de trabalhar com mouse. Olha só, isso aqui eu achava que eles já vinham de fábrica, mas não vem. Aí vai ter várias tabelas, cronogramas, sugestões de horário, ela te dá tudo aqui nessa parte. Como fazer as planilhas para planejamento de currículo. E a gente chega na parte do estágio retórico, que é para adolescentes de 14 a 16 anos, que é a parte do equivalente ao ensino médio, né? Então eu tenho aqui, que é a terceira fase do estudo, lembra? Gramática, lógica e retórica. Então é uma escadinha. Cada parte você vai trabalhando com a criança pouco a pouco e ela vai revisando aquilo que já foi passado. Então, se você não ensinar bem na parte da gramática, isso vai ser suprido na parte da
da retórica, ou na parte da lógica. Aí vai, começa. Mantendo a organização, como fazer as exigências do ensino médio de acordo com os Estados Unidos. Se você quiser manter qualidade no seu ensino, você precisa olhar para os Estados Unidos, mas lembrando que isso aqui é muito diferente do que a gente tem no Brasil, então você precisa ter ajuda para comparar o currículo que você faz com o currículo da escola, se você estiver fazendo homeschooling de forma integral, planejando com antecedência, mantendo a organização, tudo aqui sobre organização. Aí, falando, dizendo o que você pensa, então aqui a criança ou o adolescente vai dar a opinião dele sobre o texto, sobre os fatos. Estudo da retórica, como fazer alternativas, debate, retórica, como incluir no histórico escolar a retórica, textos básicos para retórica, textos suplementares, ajuda e avaliação, currículos estruturados e como fazer um debate. Habilidades com palavras, gramática e redação, como fazer ortografia do estudo das palavras, gramática, literatura, redação, sugestões de cronogramas e recursos, que é a parte do apoio, né? Aí continua. Gramática, redação, aqui sobre história e literatura. Vai dar a lista completa de grandes pessoas, como conversar com os grandes livros, projetos de redação. Isso aqui eu só vi na faculdade, eu não vi isso aqui na escola. Parte de recursos, como incluir no cronograma escolar, história do governo americano, começando pelo meio, ou seja, se você já começa com adolescente, ela vai ter um capítulo falando só sobre isso. Como é que você conduz o estudo com um adolescente? Você está começando o homeschooling está começando a aplicar esse currículo aqui com uma criança com uma pessoa que já é adolescente. Ela vai te ajudar com essa parte começando pelo meio. Leituras auxiliares, auxílio da discussão, governo e economia americano, isso aqui tem que ser substituído, grandes livros, de acordo com o período histórico. Aí vai intimidade com os números, matemática, como estudar matemática nessa fase, tudo sobre isso, como registrar no histórico escolar que você estudou matemática. Aí vai ter indicação, section math, bibliotecs, math use, recursos suplementares. Isso aqui não foi traduzido, mas você encontra para comprar facinho. E são currículos completos de matemática. Princípios e leis, né? Ciência. Como você vai ensinar física e química para o seu filho no ensino médio? Aqui, tá? A resposta está aqui nesse livro, só precisa ler. Biologia, química, astronomia, geografia, física, tecnologia e ciência da computação. O grande diálogo, sugestões de cronogramas e como incluir no histórico escolar. Aí vai ter recursos, indicações de texto, material, indicação de material, tá tudo aqui para você. Aí, conhecendo outros mundos, línguas estrangeiras, línguas antigas, idiomas modernos, línguas antigas é grego e latim. Planejamento da progressão, sugestões de cronograma e como incluir no histórico escolar. Latim, grego, idiomas modernos, que é o inglês, português, né? Uma olhada para trás das cortinas, habilidade em tecnologia, então vai ter algum trabalho sobre tecnologia nessa parte aqui. Aí vai ter apologia da fé, religião e ética. Aí vai ter essa parte aqui, né? Vai depender de cada família, depende da religião da sua família para você aplicar isso aqui. Ela é protestante, então muita coisa aqui a gente não usa, mas se você for protestante, tá aqui completo para você, tá? Apreciação das artes, arte e música. Arte, habilidades artísticas, apreciação artística, música, habilidades musicais, apreciação musical, sugestão de cronogramas e como incluir no histórico escolar. E tem alguns recursos aqui para você trabalhar. O especialista, eu não sei o que é isso aqui, não faço a menor ideia, mas tem fala de esportes, fala de línguas estrangeiras, flexibilidade. Aí vai ter sugestão de cronograma e algumas pessoas odeiam Homero. Não li esse artigo aqui ainda, mas muito me interessa. O estágio retórico em uma olhada. Então, ela vai trazer uma tabela, revisando tudo que vai ser ensinado nessa fase aqui da lógica, tá? Aí aqui, voltando para casa, como educar seu filho, vai ser uma parte do livro especificamente sobre homeschooling. Como fazer, quanto tempo fazer, a escola na mesa da cozinha. Por que educar em casa?
Por que você deveria optar por essa modalidade? Motivação, começando nos primeiros passos, como tirar o seu filho da escola, isso aqui não vale para o Brasil. A realidade da educação domiciliar, uma palavra pessoal de Jessie. Quando o aprendizado não avança, quando pedir ajuda, a criança confiante, a socialização, como se dá a socialização, né? Nessa parte do homeschooling. A criança do caráter, papel dos pais e dos professores, porque homeschooling também tem professor, tá? Também é uma opção para os pais aqui. Os professores são essenciais nessa modalidade de ensino. E a que horas eu farei tudo isso? Então tem um cronograma, como fazer o seu planejamento anual, semanal, diário. Aqui no Brasil a gente faz muito trimestral, né? O planejamento anual e o planejamento trimestral ou semestral e mensal. Quanto tempo leva? Não é muito tempo, geralmente é 1 hora, 2 horas no máximo, dependendo da idade da sua criança. O bom uso do tempo, métodos de organização de Jessie, educação domiciliar com crianças pequenas, cronograma para educação domiciliar. Aí vai ter prova documental, como fazer as provas, não vale pro Brasil isso aqui, tá? Não vale. Aqui no Brasil é o Enseja, e é uma prova fácil, minha mãe fez, facinho, facinho. É pensado para pessoas que trabalham o dia todo e estudam pouco, estudam no horário noturno, já estão cansadas, já são pessoas mais velhas, então é uma prova facinha, a adolescente faz isso aqui com o pé nas costas. Notificação, como fazer um portfólio e um diploma. Pode ler, mas não sugiro que você tente fazer isso aqui no Brasil, porque não vai dar certo, aqui é diferente. Vai falar de alguns testes, que aqui no Brasil são outros testes. Esportes em casa, como lidar com o sistema escolar. Aí, gritando por ajuda, tutores, recursos online, curso por correspondência, aulas cooperativas, faculdades comunitárias e universidades locais. Se você tem grupo de apoio, você pode ter professor dando aula para o grupo de apoio, todos os pais do grupo de apoio pagando as aulas desse professor, fica baratinho por família. Tem várias formas de fazer aqui no Brasil, tá? Eu acho que essa parte não se aplica. Precisa ler, eu não li completão assim essa parte ainda, mas eu acho que não se aplica. Entrando para a faculdade, candidaturas de estudantes educados em casa. O seu portfólio, tá? No Brasil, portfólio e registro é muito importante para te livrar de um processo. Para entrar nos Estados Unidos, quem é homeschooling entra diferente, quem é aluno homeschool entra diferente do que os alunos educados pelo sistema escolar. Aí tem trabalhos, estágios e outros empregos. E começando pelo meio, que é aquele caso de você ter uma criança que já tem mais idade, que já tem mais de 6 anos. Então, você vai começar, não vai começar pelo início da fase da gramática. Então, ela vai te dar uma ajuda aqui, começando pelo meio. Aí, a gente vai falar um pouco aqui do livro em si. Vai falar da educação clássica. A educação clássica precisa de autodisciplina, precisa mesmo. Vai formar um autodidata. O guri sai com isso aqui na cabeça, um monstro da educação. Educação clássica treina a mente para analisar e extrair conclusões. E o foco é a autodisciplina, tá? E o autodidatismo, que no Brasil não é formado pela escola. Vou continuar aqui, pular algumas partes. Suplementando a educação do seu filho, para caso quem faz homeschool, after schooling. Aqui ela vai falar um pouco sobre a filha dela ser desajustada. Vou ler um pouco para vocês sobre esse trecho aqui, tá? Que eu acho que é bem interessante, ó. Susan, a Jessie é a mãe e a Susan é a filha, tá? Susan mal havia começado o jardim de infância e a professora já estava se queixando conosco de que ela se tornaria uma pessoa socialmente desajustada, porque queria ler em voz, ler ao invés de brincar durante o tempo livre. Nós experimentávamos tenebrosa pressão de nivelamento aplicada em tantas escolas, o esforço de evitar solavancos rebaixando as crianças bem preparadas ao nível das demais. Ainda acontece em algumas escolas.
Neste ano, a melhor pré-escola particular de nossa área decidiu parar de ensinar habilidades iniciais de leitura a crianças de 4 anos. Os professores de jardim de infância nas escolas públicas locais se queixam de que as crianças oriundas da pré-escola ficavam entediadas no jardim de infância porque já haviam dominado o conteúdo. A escola exigiam que a pré-escola desistisse de continuar enviando crianças de 5 anos tão bem preparadas de modo que todos os alunos do jardim de infância começassem do mesmo nível de ignorância. E eu fiquei horrorizada quando a pré-escola rendeu-se à pressão e voltou-se a ensinar cores e habilidades sociais. Então, a escola que era considerada muito boa retrocede para que todos comecem do mesmo nível de ignorância. Isso aqui acontece com todas as crianças que fazem homeschooling e ingressam no sistema escolar ou que fazem after schooling, que é a incompatibilidade dos currículos. Então, a escola abre mão de ser boa e de preparar bem seus alunos por causa da pressão da escola que aqui aplicava o próximo nível. E ela acaba voltando e não ensinando nada para que as crianças continuem sempre niveladas por baixo. Isso aqui nos Estados Unidos, tá? No Brasil é pior. Aí aqui é quando a Susan entra na faculdade, ela vai falar um pouco sobre como foi essa entrada dela. Aí vai falar da educação clássica, ó. É mais do que apenas um padrão de aprendizagem. Em primeiro lugar, ela tem foco na linguagem. O aprendizado é conquistado através das palavras, escritas e faladas, ao invés de imagens, ilustrações, vídeos e televisão. A educação clássica segue um padrão tripartite. A mente deve primeiro ser abastecida com fatos e imagens, fase da gramática. Em seguida, receber as ferramentas lógicas para a organização desses fatos, que é a fase da lógica. E, finalmente, preparar-se para expressar suas conclusões. E, para a mente clássica, todo conhecimento é interrelacionado, e é verdade. Todo conhecimento que é estudado na educação clássica está relacionado de alguma maneira, de forma que é impossível separar história de geografia, história de linguagem, história de português. Aí começa dos anos do papagaio, qual tipo de livro ler, o que ensinar nesses anos, o que fazer e como fazer. Começa aqui com leitura e desliga a TV. Anos do papagaio, essa parte toda eu já li com as crianças. Vou pular para a parte de história. Ó, nível instrucional, nível equivalente, abaixo do nível, que é como medir as habilidades de leitura da sua criança, tá? Aqui tem os 3 níveis e você precisa dar um nível para um livro equivalente a cada nível desse. Eu vou passar direto para o... Ah, olha aqui, que é interessante. A narrativa da Susan, nesse livro, é como uma conversa de mãe para mãe. Ó, vou ler um trecho para vocês. Caso o seu filho comece a chorar quando você traz o livro de matemática, troque o programa. Pouco importando, com uma massinha bem aqui. Pouco importando quanto todo mundo diga que é bom, caso o seu filho esteja progredindo, continue com o programa, mesmo que todo mundo em seu grupo de apoio à educação domiciliar decida trocá-lo por outro. Então, ela vai falar sobre a personalização do ensino. Se o seu filho se deu bem com aquele cronograma, todo mundo trocou, continue pelo bem do seu filho com aquele cronograma. Se todo mundo está usando um cronograma aqui, por exemplo, tá? Todo mundo está usando matemática de Singapura, Singapore Math. Você vê que o seu filho não está progredindo, troque, independente do que fala. Isso aqui é personalização do ensino. Só no homeschooling a gente consegue esse nível de personalização.
Aí vai ter as grades, tá? De sugestão de cronograma. Aí eu vou falar para vocês bastante dessa parte de história e ciências. Para a fase da gramática, vou pegar como exemplo, tá? Essa parte de história. Para a fase da gramática, que é de 6 a 9 anos, ela vai dar uma meta. A meta do currículo clássico é multicultural no verdadeiro sentido da palavra. Ou seja, aqui o objetivo não é você aplicar muitas coisas, mas conhecer as coisas de modo que a criança memorize alguns nomes e algumas datas. E na fase da lógica, a gente vai revisar todas essas coisas que foram estudadas, ligando de maneira lógica os acontecimentos, tá? De um para outro. Ó. A meta do currículo clássico é multicultural no verdadeiro sentido da palavra. O estudante aprende o lugar adequado para a sua comunidade, do seu estado, do seu país, ao receber ampla varredura da história desde o seu começo e então se encaixa ao seu próprio tempo e espaço na grande paisagem geral. O estudo sistemático da história nos primeiros 4 anos assenta a fundação do estágio lógico, em que o estudante começará a entender as relações entre os eventos históricos. Aí vai falar sobre os objetivos do estudo de história com essa idade. A história, ela vai indicar um livro que vai ser... Um livro de história deve ser a espinha dorsal, deve ser um livro de história divertido, um livro vivo. História mundial, tá? Um livro de história mundial para ser a sua espinha dorsal. Ela indica o livro dela, mas tem outros mais baratos que você pode encontrar. O método clássico se inclina fortemente ao uso das fontes originais para os estudos, fontes originais. Aí vai falar das 4 grades, como eu disse, né? Antiguidade, Idade Média, Renascença e período moderno. Aí vai falar dos princípios que devem ser usados para o estudo da história, que é uma varredura geral, e depois a gente volta revisando. Então, ela vai falar também como fazer esse estudo, ó, ela vai dar um passo a passo, com exemplos. Aí ela faz assim, ó, presta atenção. No capítulo 5, explicamos a você a técnica de narração. Isto é, ler ou passar uma tarefa de leitura para o seu filho e pedir a ele que conte para você o que acabou de ler. Ou seja, ela fala narração e define o que é narração. É que ela vai dar o passo a passo para estudar a história. Passo 1. Leia o material para o seu filho enquanto ele acompanha a leitura. Assim que ele estiver lendo independentemente, alterne com ele a leitura em voz alta. E aí, passo 2. Faça uma página de narração depois que seu estudante de primeira ou segunda grade contar de volta para você o que você acabou de ler com ele. Passo 3. Peça à criança que faça um desenho ilustrativo do que acabou de ler. Passo 4. Localize a área geográfica em questão em um globo terrestre ou mapa mundi e pinte o local no mapa em preto e branco. Olha aqui. Para estudar História e Geografia, você necessitará de uma pasta fichário de 3 polegadas com 3 anéis, referido deste ponto em diante como caderno de história. Muito papel, furador de papéis com 3 furos, material de arte, volume único escolhido como espinha dorsal, que é o material de arte e história, né? O livro de arte e história que eu disse. O caderno de história conterá figuras, redações e narrações que o seu filho organizará de estudo para as grades de 1 a 4. Cada grade tem 1 ano. E aí, crie 4 divisões: Antiguidade, Idade Média, Renascença, período moderno. Ela vai dar um passo a passo detalhado, ela vai indicar até o material que você deve comprar. Aqui no Brasil se usa muito fichário personalizável com 4 argolas, tá? Porque é mais fácil comprar folhas e furador. E ela vai fazer isso aqui em todas as matérias. Não é só em matéria de história, não. Vai pedir para você visitar a biblioteca. Se a criança perder alguma coisa de história antiga na primeira grade, poderá recuperá-la na 5ª ou na 9ª grade. Ou em leituras independentes, caso não aprenda a ler, escrever ou fazer operações matemáticas básicas, isto constituirá um empecilho grave pelos anos seguintes. Então, ela fala para você focar em priorize a leitura, a gramática,
a ortografia, a redação e a matemática. História e ciência se desenvolvem a partir destas habilidades. Então, foque em leitura, gramática, ortografia, redação e matemática. História e ciência fica como um conteúdo extra que vocês vão ensinar. Não permita que a criança faça um trabalho desleixado. Permita que a criança faça perguntas. Aí vai dar as dicas. Mantenha em mente as seguintes dicas enquanto estuda história. Aí vai ter os pontos de cada dica que ela vai dar. Como fazer a memorização? De maneira bem fácil ela ensina. Um aluno de primeira grade, ou seja, 6 anos, que está estudando o primeiro ano de história, um aluno de primeira grade poderá memorizar os faraós do Egito e os primeiros 20 imperadores de Roma. Qualquer criança de 6 anos que sabe dizer tiranossauro pode aprender a dizer Amenhotep ou Pertinax. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Tô falando que eu tô lendo aqui. Nós sugerimos alguns recursos extra para a memorização no final deste capítulo. E é verdade, ela sugere mesmo. Memorização de mais ou menos 20 fatos, ou seja, esses fatos são governantes, principais guerras, data de nascimento e grandes inventores, ou 2 listas diferentes de 9 a 10 fatos ao longo do ano. E aqui sobre o segundo ano de história, como que deve ser feito. Depois do terceiro ano de história, por que memorizar? Aí vai dar sugestão de cronograma, que é 1, 2, 3. E os recursos. E ela vai dar aqui até os sites que você pode usar como apoio, tá? Para suas aulas. Rainbow Resource Center, que é o nome de uma loja que dá esses recursos aqui, né? Aí tem os espinhas dorsais, são indicações de livros que você pode encontrar, inclusive, tá? Para o seu estudo de história, com a sua criança de 6 a 9 anos. Versões integrais de audiolivros foram gravadas por Tim Weiss, estão disponíveis tanto em CD como em download em formato de MP3. Aí tá a série The Story of the World, que é o livro dela. Não é extremamente ilustrada. Crianças que precisam de recursos visuais apreciarão o uso de uma das enciclopédias a seguir. Ou seja, o meu livro não é tão ilustrado. Tem alguns desses recursos visuais aqui para apoio, tá? Isso mais ou menos que ela vai dizer. Então, ela vai indicar o Ancient Times. Ela vai dar o nome e vai dar uma breve descrição. Abrange a história mundial entre 1600 e 1850. Ela vai traçar uma crítica dos livros da Kingfisher e da Usborne, que são as 3 melhores que a gente tem do brasileiro, né? Em português. Infelizmente, todas as 3 editoras são terrivelmente pouco confiáveis, de modo que essas enciclopédias estão constantemente esgotadas, sendo substituídas por novas versões. Vocês encontram essas enciclopédias na Amazon e na estante virtual. History Year by Year é bem fácil de encontrar, custam R$200. The Kingfisher's History Encyclopedia de 2012. Essa aqui tem em inglês na estante virtual. É fácil de encontrar. Segue indicando e falando mais ou menos sobre esse livro. Por exemplo, da History Year by Year, ela fala: mais acessível para jovens estudantes do que a Kingfisher, mas com texto mais fragmentado, número excessivo de chavões ou 2 frases do que a Usborne Encyclopedia. Visualmente agradável e muito bem organizada, mas programe-se para suplementá-la com uma espinha dorsal narrativa ou com uma grande quantidade de recursos ao estilo livros de história, para que os estudantes, ou livros vivos, tá? Para que os estudantes se familiarizem com o texto histórico contínuo. Amostras disponíveis para visualização no website da editora. Aí vai ter a lista de grandes homens e mulheres que a criança deve estudar na fase da gramática, tá? Ó. Queops, Abrão, Hammurabi, Rainha, sei que lá, não sei ler aqui, Moisés, Tutancâmon, Nabucodonosor, Rei Davi, Homero, Rômulo, Senaqueribe, Lao Tse, Pitágoras, Confúcio, Buda, Sócrates, Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande, Aníbal, Cícero, Júlio César, Virgílio, César Augusto, Jesus Cristo, São Paulo, Nero e Constantino. E vai seguir indicando livros, sempre com uma resenha para cada livro desse,
Aqui tem indicações de boas biografias, tá? Para as pessoas ali que ela indicou. Aí tem a lista de grandes homens e mulheres para se estudar na Renascença, no período da Renascença. Lista de temas históricos para estudar na terceira grade. Aí vai ter os temas históricos para estudar. Ó. Lista de grandes homens e mulheres para a terceira grade. E eu vi alguns desses? Vi, sei quem é? Não sei, conheço de nome. Ó, segue indicando o nome da pessoa, um livro, uma breve resenha do livro que ela indicou. Lista de temas históricos para estudar na quarta grade. Segue lá os temas históricos. Para o estudo da ciência, ela vai dar o objetivo geral. Vai falar, você, o pai educador, deve cultivar duas atitudes importantes, um senso de maravilhamento e um compromisso de observar atentamente o mundo à nossa volta. Aí ela fala para você estar sempre maravilhando o seu filho, que tudo deve ser brincadeira e deve ser divertido, que você deve levar o seu filho a se perguntar como, onde, por que as coisas acontecem. E sempre manter esse maravilhamento no estudo da história e da ciência. A primeira grade. Eles farão coleções, caminhadas na natureza, cultivarão feijões em vasos. Na segunda grade, estudarão o céu e a terra, enquanto também estudam a Idade Média no início da Renascença, uma época em que a astronomia era a rainha das ciências. Na terceira grade, química básica, átomos, moléculas, o que são os elementos e como eles se interagem, enquanto também estiverem estudando história do período de 1600 a 1800, o período em que viveram Robert Boyle, George Ernest e Anthony Lavoisier e John Dalton. Estudantes em nível de quarta grade, estudantes dos tempos modernos aprenderão física básica e serão apresentados à tecnologia moderna. Ou seja, história e ciências andam lado a lado e o conteúdo vai se comunicando. Aqui tem um exemplo do que você pode indicar, por exemplo, o que você pode estudar com sua criança. A gente vai seguir o primeiro quadro, a primeira grade, primeiro ano de ciências, biologia. A gente vai estudar reino animal, corpo humano, reino das plantas. Depois, no segundo ano, vai estudar ciências da terra, que é geografia e astronomia. Terceira grade, química básica. Quarta grade, física básica, tecnologia e engenharia. Se isso aqui não tá bom para você, ela dá outro exemplo. Primeiro ano do ensino de história. Ciências da terra, astronomia, reino animal, corpo humano, reino das plantas. Se isso aqui não tá bom para você, ela dá mais um exemplo. Primeiro ano, ciências da terra, astronomia, e ela vai dar a quantidade de semanas também, ó. Cadê, cara? Foca isso. Olha lá, dá o que você vai estudar e quanto tempo você vai dedicar a esse estudo, para que caiba tudo num ano só. Aí vai dar, ó, um projeto, para vocês fazerem um projeto. Por que fazer um projeto e como fazer um projeto. Aí ela vai dar, o processo é simples. Você lerá o conteúdo da enciclopédia. Peça que ela narre, a criança narre. Caso a criança mostre interesse, encontre livros adicionais na biblioteca sobre o tema. Permita que o estudante faça desenhos e ilustre suas páginas de narrações no caderno de ciências. Aí ela vai dar o que é um projeto, observar alguma coisa, realmente observar, não apenas ver o que já sabe que está ali e descrevê-la. Um mosquito sob a lente de um microscópio, uma formação das nuvens, um motor em movimento. Ela vai dar o exemplo 1, assistir um documentário científico, listar 3 coisas que aprendeu ou ainda não sabia antes de assistir o filme. Exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4, exemplo 5, exemplo 6, exemplo 7, 10 exemplos de como fazer um projeto. Ciência aqui é bem embasada em projetos. Aqui ela vai dar como fazer o registro desse projeto. Peça que eles digam a você em 2 ou 3 frases o que aprenderam ou dúvidas que ainda permanecem. Para a terceira e quarta grade, ou seja, se você está estudando por 3 anos ou 4 anos ciência, faça o estudante complementar uma página de projeto com as respostas breves para as seguintes perguntas: o que usamos, o que fizemos, o que aconteceu, o que aprendemos. Aqui está o porquê, como e o que.
Faça uma pergunta para a qual você não sabe a resposta. Por que a pipa voa? Por que os aviões voam? Depois, como os aviões voam e descubra o que fazem os aviões voarem. Adquira o hábito de perguntar por quê, como e o que, com uma frequência tanto quanto possível. Deu para entender que é completíssimo. Completíssimo. E vai indicar os livros. A maioria desses livros é fácil de encontrar. Nem todos estão em português, mas é fácil de encontrar. E ela vai seguir assim até o final. A linha histórica que você vai construir com seu filho sobre encontrar fontes primárias. Deu para entender o quanto esse livro aqui é bom? Deu para entender? Não troco ele por nada nesse mundo. Se você se interessar pelo assunto educação domiciliar, maternidade, vida em família, se inscreve nesse canal e a gente pode conversar também lá pelo Instagram, Família Lima HS, e eu tô sempre respondendo todo mundo que manda inbox por lá. E é isso por enquanto, até a próxima, tchau, tchau!